Eu quero, gente, apresentar a Ana para vocês. O meu relacionamento com a Ana é pessoal. A gente pode dizer que a gente até é da mesma família. É E nós verdade. nos conhecemos há mais de 20 anos. Eu conheço a Ana já há muito tempo e ela sempre fez esse trabalho. Eu vou falar um pouco dela. A Ana, ela é fonoaudióloga formada. Eu vou até ler aqui, ó, que eu escrevi, porque é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, da USP, e ela pesquisa, e isso desde que eu a conheci. Ela pesquisa relações entre atenção, memória e comunicação, e nesses últimos 10 anos ela tem se dedicado a algo muito interessante que a gente vai abordar aqui também, porque esses assuntos eles estão interconectados, são as formas de convivência, de comunicação, de relacionamento, como a gente se relaciona da melhor maneira possível. Relaciona e convive, né, Ana? Com o mundo ao Certamente. nosso redor, porque a base de tudo aqui, basicamente, vai ser comunicação, né? A gente está falando de homeschooling, de home office, de como é que a gente lida com essa questão das crianças em casa, marido em casa, ou mulher em casa, companheiro, companheira, enfim. Todas essas pessoas se vendo obrigadas a conviver de uma maneira muito intensa, de uma maneira que eu acho que ninguém imaginava, né, Ana? Nesses últimos 3 meses. Certamente. Cris, acho que tem uma questão assim. Tem uma coisa muito boa que é, talvez as crianças, os seus filhos, inclusive, talvez nunca tenham convivido tanto tempo com a mãe, com o pai, como agora. Então, existe aí uma grande oportunidade de convivência, uma grande oportunidade de você perceber facilidades e dificuldades dos seus filhos, vulnerabilidades, forças, qualidades, coisas que você precisa lapidar. E isso é o melhor que pode aparecer de oportunidade para nós no dia a dia. Por quê? Porque nós sempre vivemos, Cris, a gente se conhece, nós temos um perfil de vida bastante semelhante, nós trabalhamos muito, como provavelmente todas as pessoas que nos assistem e participam conosco. Então, assim, nós convivemos com os filhos, procuramos fazer o melhor possível sempre, mas você sabe que existe uma restrição de tempo. Então, existe uma restrição da convivência. Agora, com tantas horas disponíveis para estarmos juntos, existe um impedimento, que é as crianças têm que estudar, nem é um impedimento, mas são tarefas, não é? E nós temos que trabalhar. Então, existe uma delimitação aí que é bastante importante. Agora, o ponto número 1. O mundo parou para salvar vidas. E isso é uma coisa importante e as crianças percebem isso e devem estar a par disso. Quando existe uma ruptura na nossa rotina, nós tendemos a talvez não considerar a opinião das crianças como importantes. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos até com dó, eu vou pôr entre aspas, nossa, elas estão passando por isso. Quando, na verdade, nós estamos olhando e talvez menosprezando as capacidades de adaptação que cada uma das crianças tem. Há crianças que falam maravilhas. Eu conheço uma criança, Cris, de 4 anos, que virou-se para a mãe na minha frente e falou: mamãe, a gente pode escolher ser feliz ou ser infeliz, porque todas as coisas estão acontecendo para todo mundo ao mesmo tempo. E é a pura verdade. Você esperaria que uma criança de 4 anos falasse isso? Talvez não.
Então, acho que existe essa convivência, que é uma convivência de muitas horas, onde a comunicação entre as pessoas vai ser absolutamente importante. Por quê, Cris? Porque outra vez, onde a comunicação é mais importante e é mais necessária, é com aquelas pessoas a quem a gente ama. Nós tendemos a olhar a comunicação como se fosse uma coisa que nós viveríamos e falaríamos bem com o outro, escreveríamos bem para os nossos amigos, para os nossos clientes, para as nossas relações comerciais, quando a grande verdade é que talvez a gente deslize um pouco e patine na comunicação com aqueles com os quais temos maior afinidade, maior convivência, maior familiaridade. Esse é o meu ponto. Eu tenho estudado muito o tipo de relação o tipo de relação entre a comunicação e os relacionamentos, e uma coisa que se chama inteligência relacional, que depende muito da comunicação. Muitas pessoas me perguntam, Ana, mas você acha que tudo vem da comunicação? Olha, se não for quase tudo, sobra bem pouco. Bem pouco. E bem você pouco. sabe, Ana, uma coisa que eu tenho pensado, né, ao longo dessas semanas, ao longo desses meses, é que a gente às vezes está tão preocupado e falar, meu Deus, como é que vai ser trabalhar essas crianças aqui o dia inteiro, né, homeschooling, mas a gente não para também para pensar que para eles isso também é novo. E atenção, olha, eu tive um exemplo hoje aqui em casa. Teve a apresentação, né, do trabalho de um dos meus filhos na escola, aqui pelo Zoom, a gente estava assistindo online. Aí o Tonton aqui do meu lado acompanhando, aí teve uma hora que a professora pediu a interação. E ele foi responder, e o fato dele estar do meu lado, ele ficava buscando a aprovação o tempo inteiro. Tá certo, mamãe? O que eu estou respondendo é certo? Porque, às vezes, a gente também está tão impaciente ali ensinando, ou não está no momento presente, tão dedicado ali a estar ajudando, ensinando no momento que eles estão precisando da gente na lição, não tem ali, de repente, a paciência que a professora tem para explicar. Eu tive que estudar frações tudo de novo. Eu entrava naquela Khan Academy e fui aprender tudo, derivar fração, tudo, Ana, para poder explicar para ele. Até porque nós aprendemos de uma maneira diferente, né, do que é ensinado hoje. E era um exercício constante de tentar me manter ali presente, de manter a calma, de explicar para ele também não ficar nervoso, porque a intimidade às vezes faz isso com a comunicação. E olha quão incongruente isso é. Às vezes, quanto mais íntimo, quanto mais proximidade, mais às vezes a gente se sente à vontade para perder a paciência, para falar de uma maneira que a gente não falaria com mais ninguém. Então, a gente tem que pensar que para as crianças também é novo. Para o marido ou para a mulher que também está ali convivendo 24 horas, também é novo. Ninguém esperava passar por isso, né? E até para os nossos animais. Esses dias uma pessoa escreveu. Eu fiz um post, né, que onde eu ando, meu cachorrinho vem atrás. Vou para um lugar, ele vai. Eu falei, meu Deus do céu, o que é essa sombra o dia inteiro? Aí ela falou assim, você já parou a pensar que para ele também deve estar muito esquisito ter pessoas em casa 24 horas e ele sem entender que dinâmica nova é essa? Então, eu acho que tem a ver com essa empatia, né? Da gente se colocar também no lugar do outro na hora de comunicar. Às vezes a gente nem precisa tanto da técnica, mas é se colocar no lugar do outro e pensar de que maneira eu gostaria de receber essa proibição. Olha, de tal hora não pode entrar no quarto porque eu vou estar trabalhando, sei lá. Era só uma observação, não tem uma pergunta. Cris, mas é uma observação maravilhosa, é muito pertinente. É esse nosso bate-papo que é tão gostoso, exatamente por isso, porque você vai fazendo observações, eu também, e o mais importante disso tudo é que nós não estávamos preparados. Eu vou te dizer, eu quando vi essa história de coronavírus, eu pensava, é um vírus que morre com a temperatura alta.
não vai chegar no Brasil, e se chegar vai durar pouco. Então eu fui vendo que não era nada daquilo que eu esperava. Agora, veja, existe uma coisa que é muito interessante. Nós estamos vivendo tempos novos demandam novas atitudes, tempos novos demandam novos posicionamentos. Então, é o que você falou. Será que a gente tem o direito de se sentir tão à vontade só porque você tem certeza, só para você ter Do certeza amor da outra que pessoa. do Porque a gente faz amor, isso você por causa está do amor. certo, aquela pessoa me ama, então você vai. Será que você tem esse direito de se sentir tão à vontade para machucar o outro? Eu vou falar para você que literalmente evite fazer isso. Porque aquela pessoa que faz parte da sua vida são os seus relacionamentos mais profundos, mais próximos. Cris, o que realmente caracteriza um relacionamento é o quanto ele tem de interdependência, isso é, os meus resultados vão influir nos seus comportamentos, e os seus comportamentos vão influir nos meus resultados. Então, as relações de interdependência, de autonomia, é que caracterizam um relacionamento. Então, os filhos estavam acostumados a serem autônomos numa série de coisas em relação a nós. E nós deles. Só que agora mudou, porque a gente precisa de uma relação de interdependência para resolver essa situação juntos. O momento pede união, pede empatia, pede reciprocidade. Será que esse momento é um momento que nós vamos ficar ensinando, dando lição de moral, ensinando matéria, trabalhando com eles? Sim, a gente tem que se unir para trabalhar o melhor que a gente conseguir. Mas o que é mais importante, talvez o que eles mais vão entender desse ano, que eles aprenderam em casa, é que a união, o relacionamento, o jeito de se comunicar, a empatia, enxergar o outro e a compaixão. Como é que a gente diferencia a compaixão da empatia? E assim, uma das minhas sugestões para esse tempo é você ensinar para todos os que estiverem à sua volta a desenvolver relações de compaixão. Porque o que a compaixão se diferencia da empatia? Porque na compaixão, você quer fazer o melhor que você pode para melhorar a vida do outro. E se você quer saber a minha opinião, é o que nós precisamos desenvolver nesse momento, né? Então, eu acho que eu tenho certeza que entre todas as coisas que nós devemos pensar, existe uma certeza. Nós, mães, somos as nossas melhores parceiras. Por quê? Nós contamos conosco, com o nosso pensamento, que é empático. Mulher já tem essas características, as chamadas soft skills, né? Que são as características de mulher. Essa fala mais amorosa, mais querida. Qual é o cuidado? O primeiro, transformar essa convivência, que é longa, numa convivência de cuidado. Outro dia eu até postei, o ser humano é frágil. Então, se a gente tratar o outro com cuidado, principalmente esses que a gente ama, eles vão aprender a se comunicar com outros com cuidado e também conosco com cuidado. O que é uma coisa tão boa da gente ver, não é? Cuidado. E, Ana, Né? eu fico pensando no relacionamento, né, do que a gente tem falado aqui agora. Eu acho a compaixão uma das coisas mais nobres, talvez tão potente quanto o amor, né? E acho que na compaixão só existe amor, então a gente nem sabe onde começa uma e termina o outro. E eu penso que nesse momento a gente precisou mais do que nunca estabelecer limites.
Então, de que maneira que a gente pode colocar para as crianças, e aí a gente está falando de um range de idades, né, que os meus são mais velhos, podem entender um pouco mais, mas e os mais novos? Como que a gente coloca esses limites com amor? Como explicar, por exemplo, para uma criança de 4 anos que das 3 às 4 ela não pode entrar ali no quarto da mamãe porque ela vai estar fazendo um Zoom, ou porque ela vai estar fazendo uma reunião importante, uma apresentação, uma venda, né? Cada um aqui tem um trabalho, uma consulta que seja. E é um momento que a gente não está contando com ajudas, né, de terceiros. Nós não temos as funcionárias em casa, ou acho que a maioria de nós estamos sozinhas aqui. Então, como que a gente consegue ser bastante assertiva e colocar esses limites para as crianças com amor? Ótima pergunta. Sempre que você vai fazer uma coisa esperando o melhor resultado, você vai falar para uma criança o que você quer que ela faça e não o que você não quer que ela faça. Então, se você falar, eu quero que você fique de tal hora a tal hora, você desenha, você mostra no celular, relógio, você mostra no celular. De tal hora a tal hora, você pode fazer aqui, você vai ficar aqui, separa as tarefas, põe tudo que for gráfico, Cris, fica na memória da criança. Então, você escreve, você desenha o que ela pode fazer e o que você vai estar fazendo, tá? Então, eu acho que é importante a gente entender que quanto mais assertiva e positiva for a sua fala, mais fácil a criança vai entender. Então, enquanto... Veja, você sabe que as palavras dirigem o pensamento, não é? As pessoas mais felizes são aquelas que são muito felizes com os próprios pensamentos, não é? Então, a mesma coisa você vai fazer aqui. Você vai pegar, você vai escrever para a criança desenhando, ela desenha junto, o que ela vai fazer naquela hora. Olha a palavra mágica, que dá noção de simultaneidade. Enquanto, durante. Então, durante esse tempo, de tal a tal hora, eu vou estar aqui trabalhando e você vai estar lá trabalhando. A hora que nós dois acabarmos, nós vamos fazer uma coisa juntas. E essa coisa que for juntas, sabe o que tem que ser? Tem que ser prazerosa. Então, você vai fazer uma coisa que vai ser baseado no incentivo e na recompensa, mas literalmente falando, na confiança que você tem que ela vai conseguir fazer aquilo. Proibições nesse momento, principalmente de mães, e eu vejo na minha prática com homens, proibições geram competições. Então, é simples, a neurociência explica isso muito bem. Eu conto isso para as pessoas, quer ver? Se você falar assim, não pense numa Kombi cor de laranja. O que aconteceu com você? Você pensou. Então, é de muito pouco uso, e se você prestar atenção na minha fala, eu quase não uso negativas, porque é de muito pouco uso você proibir ou falar para uma pessoa o que não é para fazer. A pessoa tem que saber o que é para fazer, ela tem que entender a sua demanda, entendeu? Então, existe uma coisa que é muito bacana, e você resolve isso simplesmente falando o que é para fazer, você deixa as tarefas e desenha o tempo. Você vai fazer uma linha do tempo. Enquanto eu faço isso, você faz isso. Aí depois, a hora que acabar, você desenha uma coisa que os dois vão fazer juntos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E os desafios do homeschooling nos contam isso, né, Cris? Porque Sim. Você muitas vezes tem que abdicar de algumas coisas que você faria naquela hora para dar uma direção para eles, para dar uma colaboração. As pessoas me perguntam, será que é válido nós ficarmos ensinando? Na verdade, a gente não está ensinando. A gente está aprendendo junto com eles, nós estamos nos desenvolvendo
junto com eles e estamos acompanhando. Eles também estão passando por uma coisa nova. Precisam da nossa companhia, não é? Então, Verdade. quanto mais forte for esse elo de convivência, esse elo de interdependência de resultados, melhor será esse resultado com frutos positivos para a vida inteira, para o resto da vida, sabe? O desafio do homeschooling, você sabe que os brasileiros são ótimos, né? Eu, pelo menos, amo os brasileiros, amo a cabeça dos brasileiros. Você sabe que há pessoas que já escreveram e-books falando sobre como ajudar a mãe, sobre como fazer essas coisas fazerem funcionar. E isso eu já vi alguns muito bons. Uma psicopedagoga carioca, por exemplo, eu acho que ela se chama Lígia Portugal, ela escreveu um e-book, mas assim, num tempo recorde. E já está auxiliando muitas mães. Como ela, outras pessoas também podem ter feito. Mas é que como nós tínhamos essa live hoje, eu fui pesquisar o que é que tinha de interessante para poder falar para Ó, todos. ela está aqui Entendeu? com a gente. Acabei de ver! Parabéns, Lígia! Parabéns! Gostei muito do livro, viu? E aí, a coisa mais interessante, olha como é bacana. Eu vi que algumas pessoas, elas assistem várias coisas sobre o tema e elas juntam o conhecimento e compartilham. Então, nós vivemos um tempo onde realmente está fazendo muita diferença a união, né? Sim. Você falou uma Não é? coisa que me lembrou uma dessas que eu li, e é 100% de acordo com o que você disse, essa coisa gráfica, né? Eu vi famílias que criaram sinais e colocaram nas portas. Então, teve uma que comprou um cone. Então, é assim, se o cone do trânsito está na porta, é porque naquela hora o papai ou a mamãe não podem ser interrompidos. Se tem um sinal amarelo, é assim, isso é realmente importante. Se for muito importante, você entra. Se não, o papai está aqui concentrado, a mamãe está concentrada. Então, essa coisa que você falou do gráfico, né, do que é visual, talvez tenha um impacto muito maior do que você ficar ali sentada tentando explicar e criar regrinha. Olha, para você, filho, é a mesma coisa. Quantas vezes às vezes, é que eu tenho o hábito de bater na porta antes de abrir. Claro, Então, bato na claro. porta do quarto dos meninos, aí eu abro, aí ele fala, agora não, mamãe, eu tô tendo aula. Então, eles também têm o sinal para eles poderem colocar, né? Se é sinal vermelho, se é o verde, se é o amarelo. Então, o lúdico parece que entra mais fácil, né, Ana? Então, eu acho que tudo que nós pudermos transformar em lúdicos, em coloridos, e verdadeiros, e bacanas, e coisas que depois a gente possa aproveitar, entendeu? Para lembrar, eu Sim. acho que vai ser muito bom. Então, E Ana, eu acho que... desculpa te interromper, mas Imagina. aproveitar porque eu estava lendo também esses dias. 60% de todos os trabalhadores do Brasil, de escritórios, de bancos, de escolas, tudo, estão fazendo home office. E 34% de todos os trabalhos que existem hoje, né, no nosso país, eles podem ser realizados de home office. Isso sem contar naquelas pessoas que produzem mais, né? Aquele call center na China que descobriu que mais da metade estava produzindo 13% a mais em casa, então falou a partir de agora é home office para esses aqui que tiveram um rendimento maior. Então eu vejo como uma tendência crescente, uma coisa que aconteceu agora, mas que vai aumentar e que a gente precisa mesmo ter essas normas, ter uma maneira de gerenciar isso no dia a dia, porque, de acordo com o que você falou lá no início, isso traz um benefício para a família incomparável, né, Ana? Você ter ali a companhia do pai ou da mãe ali dentro de casa, uma pessoa a quem você pode recorrer ou te ajudar, e para a mãe ou para o pai, né? Está trabalhando de casa e está com os filhos ali, para muitos eu acho que é um ganho incomparável.
Sem dúvida, e principalmente na comunicação de crenças e valores, Cris. Eles estão vivendo os seus valores. Então, em vez de você estar ensinando com palavras, você também está ensinando com o seu exemplo. E não tem coisa melhor do que você liderar a partir do exemplo, não é? Então, eu tenho algumas coisas que eu considero muito importantes nesse tempo. Em primeiro lugar, cuidar dessa comunicação, dessa convivência. Sabe, Cris, vou te falar uma coisa que eu estou fazendo. Eu estou escrevendo um diário. Bom, todos os dias eu escrevo um pouco. A Renata, minha filha, que você tão bem conhece, me deu um diário que tem uma capa espelhada. Ela é muito sábia, porque todos os dias que eu vou escrever o diário, eu me olho, detecto o que eu estou sentindo, vejo se o meu rosto reflete o que eu estou sentindo e vou escrevendo. Então, eu tenho esse diário e eu vou falando todos. Eu escrevo o sonho que eu tive. Uma das coisas boas, eu não sei se está acontecendo com você, eu estou lembrando muito mais dos meus sonhos. Olha, Eu não sei vocês, eu pergunto para os meus amigos, para pessoas que trabalham junto comigo, eles estão observando que eles também estão lembrando mais dos sonhos. Eu escrevo os meus sonhos, escrevo as coisas boas que aconteceram e vou escrevendo. Eu tenho 3 por dia. Eu escrevo para pessoas que eu não vejo há muito tempo. é Eu mesmo? escrevo... Por quê? Porque você manter um relacionamento próximo social com essa restrição física é uma coisa muito importante. Te dá uma sensação de pertencimento, de inclusão. Então, que são coisas assim que é muito gostoso de sentir, entendeu? Então, se eu puder falar um conselho para todos os pais, escrevam coisas gostosas que as crianças falaram durante o dia. Como é que foi, por exemplo, Cris, aprender frações de novo? Foi muito interessante, até porque esse método era um método que eu nunca tinha visto. Então, eu precisei esquecer aquele da escola lá atrás, porque o jeito que eu explicava ele não entendia. Eu falei, não, então eu preciso aprender desse jeito que ele entende. E aí eu fui estudar e, olha, Ana, no final das contas, de verdade, eu acho que a gente fica até feliz de ter, não é nem relembrado, de ter dado ao cérebro a oportunidade de aprender ou de ter uma outra visão a respeito do mesmo assunto. É isso, é isso. Uma das coisas mais bacanas para esse período, eu vou dar 3 coisinhas, como você me pediu, né? Hoje, esse tempo, em primeiro lugar, valorizar a compreensão. Valorizar a compreensão nesse tempo é ensinar as crianças e outros adultos que pessoas que compreendem pessoas só ganham. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, essa é uma ótima oportunidade de conciliação de crenças, de valores, mas principalmente de ouvir. Em tempos de crise, nós temos necessidade de ouvir o outro e de sermos ouvidos. Então, trabalhar essa escuta ativa, como você está falando, né? Trabalhar a escuta, responder. O filho tem que ter certeza que você ouviu até o fim. Então, manter o olhar na criança até o fim, evitar interromper, como se você estivesse defendendo a sua vida, porque aquilo é muito importante para a vida do seu filho. Então, você vai ouvir até o fim. Se faltar palavra, deixa que ele procura. Se você não entender, deixa que ele vai refrasear, mas você vai ouvir até o fim. E depois você vai falar o que você achou, pontuando as coisas boas que ele falou, tá? Mostra as coisas boas. Outro dia eu estava trabalhando com um médico
e ele estava trabalhando na fala dele, queria fazer um discurso, e ele falou assim, porque aqui no nosso país a educação é muito X, e pôs a opinião dele. Aí eu falei, doutor, vou dar uma sugestão. Que tal a gente falar, aqui no nosso país, um dos pontos que nós precisamos desenvolver é a educação. Porque no nosso país tem tanta coisa boa e todo mundo que nos ouve pode falar tanta coisa boa. Então, assim, é bom você pontuar as coisas boas. Então, pontua, porque este é o caminho dele saber quais são os talentos dele. A gente, muitas vezes, com excesso de familiaridade, esquece de contar para o outro quais são os talentos. Então, muitos talentos podem ser perdidos quando você acha que você... As pessoas acham que educar é ficar chamando atenção a toda hora. Desculpa. Isso só vai dar para o seu filho a noção de que ele pouco sabe. E nesse momento específico, que é um momento de ruptura, vai ser difícil para ele aguentar. Então, algumas coisas são boas. Primeiro, fazer um trabalho de pessoas para compreenderem pessoas. Segundo, é um ótimo momento para os filhos, para os pais ficarem bons pensadores, cabeças pensantes. Como? Trabalhar a observação, trabalhar a flexibilidade, trabalhar a imaginação. Então, por exemplo, em vez de você ensinar a fração desse jeito, você vai entender de outro jeito. Trabalhar a curiosidade. Então, por exemplo, eu faço comigo um trabalho de todos os dias. Todo dia, 10 minutos, eu vou procurar ler uma coisa que eu nunca li. Por exemplo, outro dia eu fui ler sobre criação de abelhas. Eu aprendi coisas muito interessantes sobre criação de abelhas. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, cada dia você pode pensar coisas diferentes. E principalmente trabalhar uma coisa que a gente vai... Na idade dos seus filhos, a partir de 5 anos, na verdade, a partir de 3, 4 anos, você dá um exemplo, a criança aprende com o seu exemplo, os outros adultos também aprendem com o seu exemplo, mas você pode contar o que é que você espera que ele faça com aquilo. Então, trabalhar suas expectativas em conjunto, acho que é uma coisa que é maravilhosa. Trabalhar a curiosidade e trabalhar com as crianças mais novas, ter respeito e ter essa elegância no falar. O que quer dizer essa elegância no falar? Falar coisas que o outro pode ouvir. Em vez de falar isso é ruim, você vai falar, isso pode melhorar. Olha, aqui a sua letra está ótima. Nessa parte aqui, pode melhorar. Acho que você pode melhorar um pouco, porque você é capaz de fazer. Por quê? Porque a gente tem que tomar um cuidado para não humilhar. Crianças são mais frágeis quanto a esse quesito de humilhação, não é? Sim. Então, qual é o objetivo de nós humilharmos? Quase que nenhum, né, Cris? Nenhum. Então, cuidado com isso. Cuidado quando for corrigir, cuidado quando for dar exemplo. E ter essa elegância quando se dirigir a outra pessoa, eu acho que é bastante importante. Outra coisa que é bacana é você desenvolver conhecimento imediato. Por exemplo, as pessoas sempre me perguntam, nossa, as crianças ficam lá sem fazer nada. O que eu posso fazer? Desenvolver conhecimento imediato. Como? Vai no mapa do mundo, tem um programa, tem um software, um aplicativo que se chama Radio Garden. Vamos ouvir o que uma criança desse país está ouvindo. Vamos ouvir que língua fala aqui.
Vamos fazer passeios virtuais no museu, no jardim zoológico, coisas que deem um conhecimento imediato. Vamos aprender a fazer uma comida. Outro dia eu entrei no site da Rita Lobo. Bom, eu amo a Ritinha. Aprendi um ovo mexido dos deuses e que faz em 3, 4 minutos. Então, quando você acaba o dia aprendendo bastante coisa, bastante que eu digo é mais que 2, 3, você está falando para você mesma que aprender é esperança de um futuro que é bom. Então, isso é muito importante, não é? Sim. E a terceira coisa é levar todos os dias as crianças à reflexão. Por exemplo, vocês têm muitos amigos, não são? Nossa, todas as pessoas são ótimas. Qual é o tipo de pessoa que você mais gosta de trazer para casa? O que você sente quando o fulano está em casa ou quando o cicrano está em casa? Levar a reflexão sobre os próprios sentimentos, entendeu? Que é uma Sim. coisa que, às vezes, nós damos o nosso padrão para eles, sem deixá-los vivenciar, não é? O que realmente poderia ser bom. Não é? Sim, eu tenho 2 perguntas para você, ver que a Renata Sim. colocou uma ali também, a gente vai falar dela também. Quando você estava falando sobre essa comunicação elegante, gostei de você falar, usar essa expressão, né? Se comunicar com elegância. Como que você pode... Eu acho que a gente está passando um momento... São 2 perguntas. Como que a gente pode, neste momento, onde as crianças, com tanto tempo em casa, e às vezes em apartamentos, não é que tem espaços para elas colocarem para fora toda a energia, né? Tudo isso que elas têm a necessidade de escalar, de pular, de correr, de brincar. A maior parte delas está passando em frente a um computador, em frente ao iPad, em frente a uma tela de um smartphone. Como que você direciona as crianças nesse momento? Eu já li muitas pessoas, olha, agora é hora de relaxar um pouco, ok. Mas eu ainda acho que nada substitui a leitura. Tudo bem se for a leitura no computador, se for a leitura no iPad, num tablet, em qualquer coisa. Então, de que maneira, com tanto estímulo que ela tem, né, para ficar ali ligada online o tempo inteiro, a gente estimula essa busca pelo conhecimento, essa vontade de ler, de aprender, e não ser mais um zumbizinho ali, sendo dirigido pelo jogo, ou pelo youtuber, ou porque não é que a gente está... Nós estamos 24 horas dentro do mesmo lugar, mas não necessariamente as 24 horas do lado ali da criança. Então, de que maneira a gente, com amorosidade, com elegância, desliga tudo isso e faça com que eles desenvolvam esse gosto pela busca do conhecimento, seja através da leitura de livros ou até de pesquisa mesmo no computador. E assim, estimular a curiosidade. Então, ó, vamos lá. Eu acho que os tempos, eles podem ser divididos assim, eles podem ser distribuídos assim. Coisas que nós vamos fazer juntos, coisas que nós vamos fazer separados, tá? Você pode fazer trilhas no chão, não importa o tamanho da sua casa, mas você pode fazer trilhas de papel recortado, onde nós podemos fazer juntos alguns exercícios. Então, vai fazer... Por que é importante colocar exercício físico? Um pouquinho de exercício físico todo dia. É importante, Cris, porque quando nós ficamos estressadas, o nosso corpo, e o corpo de crianças também, tá? Nosso corpo fabrica inflamações. E, por vezes, essas células de inflamação migram para o cérebro e podem ser causa de tristeza e podem ser causa de depressão.
Então, se você tem 20 minutos, pelo menos, de exercício físico, você dribla essa inflamação. Então, o que é importante? Exercício onde você vai fazer alguma coisa de força abdominal. Então, a primeira coisa que eu faria, eu dividiria, sei lá, papel com 3 cores, e as pessoas podem, num determinado momento, nesse momento vão ser juntos, todo mundo faz um pouco de exercício junto. Quem está na trilha verde faz exercício em pé, quem vai, você pode sortear um dado, quem pegou um número ímpar, já aproveita, põe a matemática, quem tirou 1/3 de não sei quanto, pode pegar a trilha amarela, e aí você varia, exercício deitado, exercício sentado, exercício engatinhando, e aí você vai mantendo. Quantos números você vai fazer, e aí cada um vai falar o que está gostando, o que não está gostando. Bom, acabou. Depois que você fez uma coisa junto, você vai fazer uma coisa separada. Cada um vai escolher o que vai fazer. E você vai ouvir. O importante é a criança escolher e contar para você por que ela está escolhendo aquilo. Então, ela quer tomar água, ela quer descansar. Geralmente, depois desses períodos de atividade, são períodos de ativação, são períodos de agilidade. Então, você faz um jogo de atenção. Eu vou falar não sei quantas palavras e vocês vão bater palmas sempre que for uma roupa. Ou eu vou falar não sei quantas palavras e vocês vão bater palmas se essas palavras começarem com F, com a letra F. Por exemplo, quem teve não sei quantos pontos e se for ímpar, vai ler um pedacinho junto com você. Existe um exercício de leitura que é a leitura simultânea. Isso é feito para as crianças gostarem de ler. Então, você pega uma coisa pequena, ou uma crônica pequena, ou uma poesia, e você vai ler junto com eles. Junto é ao mesmo tempo. Então, você pode dar, muitas vezes, a entonação necessária para eles até talvez melhorarem a entonação de leitura deles, entendeu? E depois disso, eles podem, não precisa recontar a leitura, mas todo mundo da casa junto pode dizer o que foi que aprendeu. Então, se você ligar atividades de leitura, as sensações prazerosas, ler vai ser prazeroso. Então, se você acabar de ler e ficar perguntando o que foi... Não, vai ser espontâneo. Cada um vai falar a sua opinião sobre se gostou, sobre se não gostou. E o mais importante é já ter alguns pequenos textos, seja do computador, seja escritos, seja de livrinhos que você tem em casa, mas assim, coisas que eles possam escolher. Aí sorteia, um dia é você, um dia é um outro dia é um... Então você vai fazendo esse rodízio, sabe? E que eu acho que é bastante importante. E sobre curiosidade, que eu acho que é o melhor, que a gente tornar o pesquisador nada mais é do que um grande curioso, não é? Então, se a gente quer que eles trabalhem na esperança de um futuro que é bacana, de coisas que são boas, vamos torná-los curiosos e flexíveis, para serem adaptáveis e para se adaptarem rapidamente às mudanças, como a gente agora, a gente está se adaptando rapidamente a essa mudança. Então, coisas como você mesmo traz como situações de problema. Cris, existe um autor que se chama Edward de Bono. Você já leu alguma coisa dele? Não que eu me lembre, não. Tá, então leia, porque ele é o pai de uma coisa, de um conceito que se chama pensamento lateral, lateral thinking. Eu já tive o privilégio de ter aulas com ele.
E ele tem pequenos problemas que ele dá para você ler e são, na verdade, desafios para você pensar fora da caixinha e tentar resolver. Vou te dar um simples. Ó, todos os dias um senhor que mora na cobertura, ele vai até o 7 e dali em diante ele vai de escada. Mas o dia que está chovendo, ele entra no elevador e vai até a cobertura. Por que será? Este livro, são livros com essas questões para a gente trazer São livros ele tem várias dessas questões. Então é muito bacana se você digitar Lateral Thinking, Edward de Bono. Escreva, porque isso você sabe que é até critério de seleção para busca de empregos. É mesmo? Então, são coisas muito importantes que você dá para uma pessoa para ver flexibilidade de pensamento. Aliás, o livro principal dele, que é o Lateral Thinking, Pensamento Lateral, começa com um problema de um pai que perde o dinheiro e quer que a filha se case com um cara rico com quem ela não quer casar. Gente, é muito bacana. Então, vou falar para vocês. Carol está perguntando como chama? Chama pensamento lateral, Carol. Pensamento lateral. Edward Depois eu de coloco Bono. Depois você coloca. Uhum. E que eu acho que é assim, que é maravilhoso para você. Sabe essas pequenas charadas, que na verdade não são charadinhas, levam as pessoas a pensar em várias hipóteses para resolver um só problema? Me lembrou aquele professor de ética lá em Harvard, que também era uma das aulas mais disputadas, que levava essas questões, né? Aparentemente sem soluções, histórias verdadeiras, né? E para discutir e tentar chegar num consenso. E o interessante, a gente aqui está falando de desenvolvimento de criatividade, novas maneiras de exercitar o cérebro, e lá como uma disciplina de ética. Então, e o que é muito importante, porque assim, o mais importante na vida, talvez seja, Cris, você levantar várias soluções para o mesmo desafio. Então, porque é possível, né? Claro que é. Eu não descobri que a gente pode resolver e derivar frações de N maneiras diferentes? Exatamente. O que é mais bacana é que eles hoje em dia aprendem matemática fazendo estimativas. Então, isso quer dizer que eles vão ser muito rápidos, mais rápido que nós, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida, né? Olha, alguém está perguntando, Cris, por que ele pega o elevador? Por que ele pega o elevador? Eu vou contar, porque várias pessoas já perguntaram. Ele consegue ir até a cobertura de elevador, sabe por quê? Porque ele é um anão. Ele não consegue apertar o botão da cobertura. Mas o dia que chove, ele tem um guarda-chuva. Ele vai lá e consegue colocar e apertar o botão. Essa é uma das respostas. Olha que interessante. Muito bom mesmo. Então, Ana, acho que... a respeito desse seu estudo dos últimos 10 anos, né, de comunicação e relacionamentos, quais têm sido, até agora, os seus principais aprendizados e conclusões? Olha, entre todos os aprendizados, eu vejo que comunicação, Cris, é estratégia. Então, o que você faz trabalhando para evitar determinados conflitos, você unindo interesses, unindo o bem comum, você levando boas
impressões, você consegue realmente ir para frente e buscar soluções que sejam duradouras. E não colocar panos quentes e deixar aquela situação. Então, por exemplo, eu aprendi várias coisas. Eu aprendi, por exemplo, que dificilmente, se você quer que uma pessoa faça uma coisa, você tem que evitar falar na voz passiva com ela. Por outro lado, se você quer chamar a atenção, você pode usar a voz passiva porque ela já fez. Então, por exemplo, olha, eu quero que esse trabalho seja bem feito e seja entregue em 2 dias. Para não dizer, você fez aquilo muito mal, você precisa refazer. Então, o muito importante é a gente entender que as palavras dirigem o pensamento, a importância maior na nossa comunicação é escutar o outro. Pessoas que têm baixas habilidades de escuta e baixa atenção ao outro são pessoas que acabam sofrendo. Segunda coisa, sofrendo reveses, entendeu? Então, você ouvir até o fim, procurar razão em qualquer coisa que a pessoa falou, porque não é possível todo mundo estar errado o tempo todo, só aquela pessoa está certa, não é? Então, eu aprendi que quando você realmente, do fundo do coração, respeita o outro, gosta dele como ele vai ter autoestima que é diferente do que a gente pensa. Autoestima é você ser do jeitinho que você é e gostar de você do jeitinho que você é. E trabalhando as suas vulnerabilidades. Eu aprendi também que há palavras que a gente nunca fala para o outro. E essas palavras, eventualmente, você tem que usar a sua palavra como se você usasse moedas. Algumas vezes você fecha a bolsa igual a fosse fechar a boca. Outras vezes você distribui. Então, eu vi que muitos conflitos são consertados com a boa comunicação, muitos confrontos deixam de existir, entendeu? Com o trabalho de comunicação. Muitos adultos hoje em dia seguem essa linha de você trabalhar numa comunicação que seja uma comunicação assertiva, estratégica e, ao mesmo tempo, afetiva. Eu aprendi também que a nossa comunicação intrapessoal, que é aquela conversinha que você tem com você mesma, essa é a mais importante de todas. Essa é que te leva a mudar, essa é que te leva a transformar a tua vida e a vida dos outros, essa que trabalha a maior parte dos teus pensamentos. E é essa que divulga gratidão, energia boa para as pessoas. É essa que faz você realmente se sentir feliz com cada obra que você faz. Então, eu sou uma entusiasta do meu próprio trabalho, preciso te falar isso. Eu gosto muito dos resultados que eu alcanço, Cris, muito. E olha, Ana, você colocou, e de fato, talvez essa última, né? Essa maneira que a gente se comunica com a gente mesmo, eu acho que ela de fato é a mais importante, porque a gente fala para a gente coisas que a gente jamais falaria para qualquer outra pessoa. A gente não consegue, às vezes, imaginar ou se imaginar falando o que a gente fala para a gente, para algumas pessoas. Então, como pode, né, a gente querer ser tão cuidadosa com o outro e não ter esse mesmo cuidado com a gente? E ser tão crítica, tão cáustica, tão má, às vezes, com
com as críticas, com os julgamentos, com tudo aquilo que às vezes a gente acredita, né, que a gente é ou não é. Então, eu acho que às vezes essa linguagem interna, ela é cruel. E eu tenho um amigo que fala, é aí que entra o vigiar e orar. Tipo, você precisa estar muito atenta e muito vigilante e o tempo inteiro querendo não incorrer nisso de novo, porque a partir daí é que a gente tem os desdobramentos, né, Ana? Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir passar esse mesmo Então, amor, a compaixão pelo outro. vamos passar para o positivo. O vigiar e orar, aí é que a gente cuida para evitar cair. Aí que a gente cuida para ligar a chave e fazer as coisas boas. Porque tudo está em nós, Cris. Nós temos o Sim. começo, nós sabemos, né? E o vigiar e orar é exatamente isso. E a Renata tinha perguntado pequenas faltas de paciência. Pequenas faltas de paciência, né, Cris? Se você explicar para você mesma que você é humana, gente, todo mundo tem falta de paciência, na boa, né? Todo mundo tem Verdade, falta de paciência. Agora, verdade. se você explica para você mesma que você é humana, você vai explicar isso para os seus filhos também. Sabe como eu faço? Eu conto para todo mundo. Eu ponho um gole d'água na boca, o vigiar e orar. Aí eu respiro fundo. Me encho de uma nuvem cor-de-rosa. Aí eu começo a responder, Cris. Então, um gole d'água na boca é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer para vigiar e orar e funcionar. E você explica, espera só um pouquinho, que eu, nesse momento, eu estou com um pouco de falta de paciência. Espera um pouco, eu vou ficar em silêncio. E põe o gole d'água na boca e fica. Todo mundo precisa entender. Neurotransmissor é 1 minuto e meio no máximo para passar. Então, vigiar e orar tem tempo. Entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Depois passa. Entendeu? E tá sem Pronto. água, é a respiração. Tá respirando. Então, É, gente, na boa, tá? Na boa. Respira. E outra coisa, gente, é só olhar as pequenas belezas da natureza. Olha o céu azul, as flores. E vamos ensinar as crianças a olhar isso e a zelar pelo nosso mundo e ver as coisas que a gente consegue ver, né? Juliana Mansur, pode pôr um balde d'água na boca, sim. todo mundo mais hidratada, com a pele Todo bonita mundo, e com a pele vai paciência, ficar gente. melhor, a pele vai ficar melhor, as rugas vão ser preenchidas, tudo bem, né? Ah, poxa, Ana, a gente conversou 1 hora e a gente poderia ficar aqui conversando muito mais, porque tudo isso é tão fascinante, né? Acho que quando a gente fala do cérebro, quando a gente fala de relacionamentos, é tudo tão maravilhoso, porque é tão fácil a Maravilhoso. gente se ligar e se ver ali, né? Eu quero te agradecer muito, Ana, pela sua disponibilidade, pela Cris, generosidade em compartilhar seu Cris. conhecimento, por estar aqui com a gente e por todas essas pessoas que estão assistindo aqui conosco também, que com tantas opções de coisas para fazer, escolheram estar aqui. Muito obrigada. Então, eu que agradeço, em primeiro lugar, o seu convite, as suas ideias, esse convívio maravilhoso que eu conheço a pessoa maravilhosa que você é. E eu Obrigada, agradeço Ana. todo mundo que está conosco. Gente, as pessoas só escrevem para nós coisas maravilhosas. Que E eu lindo, acho né? que É é verdade. muito lindo, porque é a pura verdade. Eu acho que tudo que nós comunicamos para o mundo dá de volta para nós. É, Né? é mesmo. É. Então, Você falou muito da questão das palavras e na meditação a gente aprende que a energia segue o foco. Então, aquilo onde a gente foca é onde a gente vai estar colocando energia e é o que vai se manifestar. Então, se a gente se foca, como você falou, no positivo, usar menos negativas, usar a respiração, a água, o que for,
para melhorar esse estado interno e a gente ser melhor ali com o outro, né? Marido, com os filhos, com o chefe, com, enfim, com qualquer coisa. Então, é isso, como você falou, plantou flor, vai nascer flor. Plantou Sem abóbora, vai dúvida. nascer abóbora, jogou erva daninha, vai nascer erva daninha. Então, Não vai ter isso, não é? Então, eu agradeço muito você por todas as coisas que nós vivemos, por esse dia de hoje que foi maravilhoso, por todas as pessoas que estão conosco e vamos voltar a fazer isso sempre que todo mundo quiser. vamos. Porque Muito obrigada, gente. compartilhar é vida. É mesmo. Obrigada a é você. mesmo. E é da nossa natureza. Muito obrigada. É da nossa natureza humana. Um beijo. Um beijo, E um gente. beijo para Boa todos, noite. gente. Fiquem Boa com noite. Deus. Obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. Um beijo. Tchau. Tchau.